ok? Oi, som, oi. Voltamos ao ar. Tivemos um probleminha técnico, mas já foi resolvido pela nossa equipe. Obrigada, Gilberto. Obrigada, Chico. Convidamos o secretário municipal de Fazenda, senhor Matheus Cinzato, controlador-geral do município, Diego Henrique, e o assessor também da Controladoria, Marcos da Luz, para comporem a mesa. Você dobra, tá? Você dobra o churrasco. Certo. Então, vamos dar continuidade. Quem vai falar primeiro? O Marcos da Luz, que vai fazer a apresentação. Então, vou passar a palavra para o secretário, né, o controlador-geral, para que ele faça suas considerações iniciais. Bom dia a todos. Nós estamos em cumprimento ao artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, para apresentação dos relatórios de execução orçamentária e de gestão fiscal relativos ao primeiro quadrimestre do ano de 2022. Vamos seguir com a apresentação dos números apurados, né, no final do mês de abril e início do mês de maio. Oi. Bom dia, vereadora Cecília Ferramenta, presidenta desta comissão, vereador Nivaldo, secretário de Fazenda Matheus e o nosso controlador-geral Diego. Diego me incumbiu aqui a função de fazer a leitura dos números e ele vai fazer então a análise e os comentários a cada apresentação. Como o Diego mesmo já falou, essa audiência ela tem o intuito de atender o dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal, notadamente seu artigo 48, que diz respeito à obrigação de prestar contas e apresentar os dois relatórios, o relatório resumido da execução orçamentária, conhecido como RRO, que é bimestral, estamos apresentando o do segundo bimestre, e o relatório de gestão fiscal, o RGF, referente ao primeiro quadrimestre, apresentados conjuntamente de forma consolidada. E são informações que já estão disponíveis nesse nosso site, né, da aba de transparência, o portal Transparência, na aba Contas Públicas, já está publicado pela Controladoria e também já está publicado no Diário Oficial do município, na versão online, do último dia 26 de maio, na semana que passou. O artigo 9º, parágrafo 4º da LRF, diz das datas de apresentação a cada quadrimestre. Então, até o final do mês de maio, que é hoje, nós temos que apresentar as metas fiscais em audiência pública nesta comissão, na Casa Legislativa respectiva, no caso aqui a Câmara Municipal de Ipatinga. Artigo 1º da LRF traz aquilo que deve ser demonstrado, né, para fins de cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesa com pessoal, seguridade social, entre outras, dívida consolidada,
operações de crédito, concessão de garantia, inscrição de resto a pagar. O texto do artigo 9º, caput, se verificado ao final de cada bimestre que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal, estabelecidos no anexo de metas fiscais, os poderes e o Ministério Público promoverão por ato próprio e nos montantes necessários, nos 30 dias subsequentes, a limitação de empenho e movimentação financeira segundo critérios fixados pela LDO. Deu um branco aí na apresentação. Vamos aguardar, então. Voltando. Então, esse é o quadro do cumprimento das metas bimestrais de arrecadação do exercício de 2022. Para cada bimestre, né, há um desdobramento daquilo que está orçado, há um desdobramento conforme o artigo 13 da LRF, e isso estabelecido em decreto do início do exercício, decreto do Executivo. Então, para cada bimestre, você tem uma meta e tem a receita arrecadada. Então, para a meta do primeiro bimestre de 165 milhões, nós tivemos uma receita arrecadada de 162 milhões, em valores sintéticos, né, dizendo aí apenas a casa dos milhões. No segundo bimestre, para uma meta de 223 milhões, uma receita arrecadada de 219 milhões. Uma diferença negativa, somada nos dois bimestres, de 7 milhões de reais nesses dois bimestres, totalizando o quadrimestre, o que foi devidamente justificado a frustração de receita pelo Departamento de Receitas do Executivo e que consta na publicação no Diário Oficial junto com o RRO e o RGF. No quadro do RRO, né, com relação à execução orçamentária, nós temos aí o desdobramento das receitas por receita corrente, receita de capital, total da receita acumulada no período, o mesmo valor do quadro anterior, de 381 milhões, e fazendo aí frente, né, às despesas também acumuladas no período, no total de 520 milhões. Ressaltando que essas despesas são as despesas empenhadas, tá, acumuladas no período. Né? Empenhadas são aquelas despesas programadas, planejadas, e como nós estamos no início da marcha orçamentária, no início do ano, do exercício fiscal, você tem empenhamento de despesas que vão até o final do ano. Então, uma despesa empenhada da ordem de 520 milhões, o que daria um déficit orçamentário de 139 milhões. Mas se olharmos o quadro seguinte, com a mesma receita acumulada para a despesa liquidada é aquela já efetivamente realizada, né, com o serviço ou o produto entregue, devidamente aceite. Então, despesa liquidada de 256 milhões, você tem um superávit de 125 milhões. O que mostra, né, uma execução orçamentária ajustada e, de certa forma, conservadora, mostrando que não há o déficit que é visto no quadro anterior com relação à despesa empenhada. Quando se mostra a despesa liquidada, mostra que há um equacionamento, né, um ajustamento entre a receita e a despesa, não havendo o chamado déficit que há na despesa empenhada. Esse é o quadro da composição da receita corrente líquida, RCL. A RCL é base de cálculo para várias modalidades de despesa. E essa RCL ela é computada no período dos últimos 12 meses. Então, de maio de 2021 a abril de 2022. A RCL é composta pelas receitas tributárias, são impostos e taxas municipais, outras receitas correntes, receitas de contribuição, receitas patrimoniais, receitas de serviço,
as transferências correntes entre entes, né, governamentais, FPM, ICMS, IPVA, Fundeb, que totaliza 846 milhões, demais receitas correntes, e totalizando aí o total da nossa receita corrente de 1.130 milhões. Deduzindo a parcela do Fundeb, um total da receita corrente líquida de 1.055 milhões de reais. Aqui tem-se o mesmo quadro da receita corrente líquida, porém de forma analítica, demonstrando item por item de cada quadro das receitas. Né? Na receita tributária, tem-se o IPTU, Imposto de Renda, retido na fonte, o Imposto sobre Serviço, ITBI e as taxas. Total da receita tributária, 231 milhões. Nas outras receitas correntes, como eu disse no quadro anterior, receitas de contribuições, principalmente ECOSIP, receita patrimonial, receitas de serviço, total de 41,5 milhões. Nas transferências correntes, né, o grosso aí de quase todos os municípios brasileiros, o FPM, 216 milhões de reais, o ICMS, 38 milhões, IPVA, 2,6 milhões, IPI exportação, IPI, o IPVA 38, IPI 2,6. Total de transferências do Fundeb 149 milhões e outras transferências com relação ao SUS e o SUAS, né, Sistema Único de Saúde, Sistema Único de Assistência Social, 316 milhões. Subtotal da receita corrente, 846 milhões, as demais receitas, 10 milhões. O total da receita corrente, 1.130 milhões. Dedução para o Fundeb, 74 milhões. Receita corrente líquida, 1 bilhão e 55 milhões. O mesmo quadro, mostrando, porém, as deduções no tocante às obrigações da União referente a emendas parlamentares individuais e emendas de bancada. Essas deduções, elas são fator de cálculo para que a receita corrente líquida seja ajustada para cálculo da despesa com pessoal e também para cálculo da capacidade de endividamento do município. Então, essas despesas elas são deduzidas, essas receitas são deduzidas para se formar a receita corrente líquida ajustada para efeito de cálculo, tanto da despesa com pessoal quanto da capacidade de endividamento do município. Nesse slide, a gente traz um gráfico que retrata, né, que reluz a composição da receita corrente líquida, mostrando, como eu disse, que a grande parte da nossa receita e de boa parte dos municípios refere-se às transferências correntes. Você tem aqui a receita tributária nossa na casa de 20%, né, e as transferências na casa de 70%. Isso reflete aí estudos que as entidades municipalistas, a MM, CNM, sempre têm demonstrado que é fato que o município depende muito da União em razão da própria concentração da receita. Aqui a dívida consolidada, a gente já avança um pouco mais, né, a resolução do Senado Federal. Ô Diego, me perdoa, você não falou com relação aos comentários? Eu estou avançando e esqueci de devolver Marcos, como nosso contador de carreira, ele adora essa matéria, ele empolga. E isso é muito bom, porque mostra o comprometimento do corpo de efetivo que a Controladoria tem. Muito obrigado. É porque a gente havia combinado de você tecer nos comentários, eu acabei empolgando e indo adiante, mas fique à vontade para poder apartear, tá, Diego? Então, a resolução do Senado, ela fala que a nossa dívida consolidada líquida, ela pode atingir, né, pode alcançar até 120% da receita corrente líquida. Então, aquela receita corrente líquida demonstrada anteriormente, aqui você tem o quadro da dívida que poderia, né, atingir, claro que isso não vai acontecer, mas poderia até o limite de 120%, que é o disposto na legislação regente. O nosso quadro da dívida consolidada analítica, está aqui o setor que cuida desse controle, né, que é o
Departamento de Administração Financeira, ligado à Secretaria do Matheus, faz esse controle, esse acompanhamento. Aqui nós temos a dívida consolidada no período até abril de 2022, com os saldos, né, apurados da dívida até o final do exercício de 2021, de 246, está pequeno para a lei aqui, mas eu acho que 246. Não houve inscrição nova, ou seja, não houve aumento da dívida nesse período, não houve nenhuma liberação de recurso novo nesses 4 meses. Houve atualização, né, com relação à capitalização da dívida e a sua amortização com pagamentos. E o saldo atual mostra aí um decréscimo na casa de 2 milhões nesses 4 meses, uma redução, ainda que pequena, mas uma redução da nossa dívida consolidada no município. Aqui mostrada de forma analítica, com todos os contratos vigentes, aí, desde alguns já de mais tempo, mas os parcelamentos, os contratos de financiamento. Aqui é uma comparação da mesma dívida consolidada líquida no período atual, dos últimos 12 meses, com o período de maio de 2020 a abril de 2021. Como eu disse, o limite é 120%, tinha-se um índice de 7,22% de endividamento. Hoje, nós temos um índice que está negativo neste período. E aqui eu trouxe uma nota de rodapé para explicar que a dívida consolidada líquida, quando negativa, ela significa que a disponibilidade de caixa é superior às obrigações financeiras. Então, nesse momento, né, é um retrato, a situação financeira ela está bastante positiva nesse aspecto, o que foi apurado no resultado nominal que consta no relatório de gestão fiscal. Então, a nossa disponibilidade de caixa ela é maior que as obrigações financeiras, o que leva a ter uma dívida consolidada líquida negativa. Por isso aqui, esse demonstrativo. Esse quadro traz a execução de restos a pagar, né, do Poder Executivo. Nós tínhamos um saldo acumulado com as inscrições até 31 de dezembro de 2021, na casa de 235 milhões. Foram pagos até abril 94 milhões. Houve cancelamentos de resta a pagar que não se processaram, de 591 milhões. O saldo atual de resta a pagar é de 140 milhões de reais. Também mostrando aí uma redução nesse período com relação ao resta a pagar, que é a chamada dívida flutuante. Algum comentário, Diego, até aqui? Despesas de pessoal, o artigo 19 da LRF, ela traz os limites de despesa com pessoal, no caso dos municípios até 60%, e o artigo 20 faz o desdobramento na esfera municipal entre o Poder Legislativo, 6%, e o Poder Executivo, 54%, seria o limite legal. Contudo, há os chamados limites prudencial, né, limites de alerta. Aqui a gente mostra apenas o limite prudencial, que é 51,30% daquele montante, né, que seria 95% de 54%, então dá 51,30%. Nós estamos cumprindo hoje um índice de 43,54%, em comparação com o mesmo período anterior, de maio de 2020 a abril de 2021, estava 42,24%, hoje 43,54%. Da receita corrente líquida ajustada à despesa com pessoal, aquela receita que foi demonstrada anteriormente. Ainda abaixo do limite de alerta, né, de 48,6%. Então, 5% abaixo ainda do limite de alerta. Oi. Avançar. Aqui nós temos legislações complementares que também nos obriga a prestar conta aqui com relação à aplicação mínima em saúde. Né? A Lei Complementar 141 de 2012,
ela diz que os municípios devem aplicar um mínimo de 15% da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 156 e dos recursos de que trata o artigo 158 e a 159 da Constituição Federal. Então, desse total da base de cálculo, o município deve aplicar, investir o mínimo de 15%. Então, aqui é a base de cálculo dos impostos e das transferências correntes mencionadas na legislação, uma base de cálculo no período de janeiro a abril de 2022, acumulada, totalizada em 222 milhões de reais. O valor demonstrado, inclusive ontem, né, Diego, teve audiência pública da saúde apresentando esses mesmos dados, porém de forma mais analítica. Então, nós temos hoje, do total da base de cálculo, um investimento de 61 milhões, o que corresponde a 27,63%, quase que dobrando, quase que 100% a mais que o valor obrigatoriamente exigido. Né? Historicamente, a gente tem, o município tem, a gente percebe que já há um bom tempo o município investe nessa média, haja vista o compromisso com essa política pública especial. Da mesma forma, a Constituição Federal, em seu artigo 212, diz que os municípios precisam investir o mínimo de 25% daquela mesma base de cálculo, né, correspondente às receitas de impostos e transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. Ou seja, na educação, o município precisa, isso é de conhecimento público, investir o mínimo de 25%, sob pena de severas sanções. Então, a base de cálculo ela repete, né, os mesmos 222 milhões, apenas para efeito de demonstração. E aqui, o valor aplicado, né, o valor mínimo seria 55 milhões, que equivale aos 25%. Até o momento, já de recurso próprio aplicado, 45 milhões, na faixa dos 20,26%. Faltando aí em torno de 10 milhões para atingir os 25. Mas fato é, eu preciso fazer esse registro, e eu peço que o Diego complemente, que essa obrigação dos 25% é ao findar do exercício. E como nós estamos no início da execução orçamentária, no início da marcha orçamentária, há todo um planejamento, toda uma programação, né, de investimento da pasta da educação, para que ao final a gente possa, de fato, cumprir a determinação legal, como tem ocorrido ano após ano. Né? A gente tem sempre nessa primeira audiência do ano, nessa primeira demonstração dos dados do exercício, porque nós tivemos aqui em fevereiro, mas trazendo dados do ano passado. Agora, em maio, é a primeira vez que a gente volta à Câmara para trazer os dados desse ano. Então, sempre quando a gente vem nesse mês de maio, os números estão próximos dessa casa, muito em razão do que eu falei, que há um planejamento de investimento com a meta de atingimento do índice obrigatório ao final do exercício. Como o Marcos frisou, é o início da execução orçamentária, né, o início da marcha orçamentária, e o planejamento feito para o cumprimento do exercício, historicamente, no município de Ipatinga, o cumprimento do MDE, Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, é apurado em janeiro do ano seguinte, né, finalizando-se o mês de todo o exercício financeiro, finalizando em dezembro. No mês de janeiro, mês de fevereiro, se apura o montante percentual, né, que até então Ipatinga tem seguido historicamente o índice constitucional. Oi, agora a gente passa a demonstrar o quadro com demonstrativo de aplicações dos recursos do novo Fundeb, também relativo ao período de janeiro a abril de 2022. O total das transferências do Fundeb da ordem de 56 milhões. A receita de remuneração bancária, atualização, né, do depósito bancário, 291 mil. Devolução de recursos do Fundeb recebidos em atraso para as contas de origem dos recursos, conforme determinação do Tribunal de Contas,
3,7 milhões. Total da receita do Fundeb, então, 52,7 milhões. A nova legislação no Fundeb diz que antes era 60%, agora é 70%, deve ser gasto com pessoal, é valor legal mínimo. Então, houve esse valor legal mínimo, teria 36 milhões, 900 mil, 36,9 milhões, 70%. O valor aplicado, gasto com pessoal nesse período, atinge 51 milhões, que dá então 98,5%. Lembrando que a nova legislação do Fundeb, tanto a nível constitucional como a nível infraconstitucional, ela deixou os municípios de maneira fazer com que tudo fosse de maneira atabalhoada, porque eles dependeram de uma legislação federal ao final do exercício passado para que conseguisse atingir os índices. Na verdade, foi criado todo um arcabouço legislativo para que os municípios investissem mais, aumentando o percentual em 10%, mas não teve, no primeiro momento, uma regulamentação disso. Demandou-se muitos tribunais de contas, demandou-se o Congresso e foi editada uma lei no final do exercício passado, permitindo, inclusive, essas questões que hoje foram entendidas como rateio. E até aproveitando o ensejo, que nós, para um quadrimestre, já está acima dos 70%, né, Matheus? Eu queria, Diego, só fazer, primeiramente, bom dia a todos, né? Eu queria fazer só um pequeno comentário, Diego, que nós temos hoje, nessa execução de 98,5%, do valor gasto com o pessoal, mostra que a administração ela tem sim valorizado o professor e tem se empenhado para que isso aconteça, né? Esse valor ele já embarca parte do reajuste que foi concedido de 10,5%, e a gente tem caminhado e pelo andar da carruagem aí a gente vai conseguir cumprir o nosso percentual com tranquilidade ao fim do exercício. Eu agradeço ao Marcos pela apresentação, né? E passo a palavra à presidente da mesa. Obrigada, Diego. Obrigada, Marcos da Luz. Eu gostaria de perguntar à doutora Tânia se ela queria fazer algum comentário a respeito do relatório. Doutora Tânia é da assessoria técnica da Câmara de Ipatinga. E eu aproveito também, doutora Tânia, antes de passar a palavra para a senhora, de agradecer a presença aqui dos assessores, de vereadores, agradecer também a presença aqui do Sindiúti e perguntar à nossa vereadora Cida se ela quer compor a mesa conosco. Que ela está presente. A senhora gostaria de compor a mesa conosco? Ok. Então, vamos lá, doutora Tânia. Bom dia. Bom dia, vereadores, secretário, colegas, né, da Controladoria. Agradecer a apresentação do Marcos, foi muito interessante, foi uma aula, né? Uma aula de gestão fiscal, e parabenizar a administração, que nós vimos assim com muita alegria os resultados positivos, né, que estão sendo alcançados aí com a gestão, e vamos fazer alguns pedidos, né? A Controladoria, a gente solicita para que a gente possa analisar com mais tranquilidade uma disponibilidade do relatório com um tempo maior, porque foram apresentados dados que seriam muito interessantes para nossas análises, para enriquecimento aqui da nossa casa, na questão aí da fiscalização e até na parceria. Então, nós ficamos com o tempo apertado, Marcos e Matheus. Se puder nos encaminhar isso com uma certa antecedência, seria muito interessante. Nós vimos aqui também que no demonstrativo que foi apresentado no Diário Oficial, houve um destaque aí,
com relação ao IPTU, né, que jogou a nossa receita tributária um pouquinho abaixo do que estava previsto para arrecadação. Mas, no cômputo geral, a análise foi muito positiva. E o que podemos perceber, no tão curto prazo de tempo para análise, a despesa com capital, que já de longa data ela vem se comportando de maneira sempre deficitária. Então, se puderem nos dar mais clareza aí de como está sendo esse planejamento, porque nós vivemos também de investimento, não é verdade? Como que está sendo o planejamento dessa receita, que ela não está se comportando da forma que está sendo planejada, e como que vai ser alinhada essas despesas com os investimentos, seria muito produtivo para nós, se vocês tiverem condição de nos esclarecer. Mateus, que vai responder? Primeiramente, bom dia, Tânia. Eu queria só fazer uma parte com relação ao IPTU, né? Então, nós tivemos uma alteração na data, né, no vencimento do IPTU, o que causou esse déficit que a gente pôde perceber. Nesse primeiro semestre, nós vamos ter aí uma baixa também no ICMS, em virtude da auditoria do VAF, que começamos a fazer. O município hoje ele recebe o ICMS baseado no ano de 2020, né? Então nós tivemos uma queda nesse percentual. Nós não, em 2021 a gente não teve o tempo hábil de contratar uma empresa especializada, o que aconteceu só no final do ano. Então, mas o 2021 a gente vai começar já a fazer uma auditoria para poder melhorar a nossa performance com relação ao ICMS. Com relação às receitas de capital, nós temos aí alguns projetos em andamento e, como nós estamos tratando de informações de logo do início do ano, elas ainda não começaram a ser realizadas. A gente acredita que ao longo dos próximos meses a gente já consiga fazer os investimentos necessários e dar reflexo nisso nos números. Obrigada, Mateus. Doutora Tânia, mais alguma pergunta? Só mais duas informações, se for possível, com relação à despesa de pessoal. A gente sempre olha pessoal, né? Então, nós percebemos duas situações interessantes nos demonstrativos. Um crescimento bem significativo nos meses de março e abril com relação às indenizações por demissões e um crescimento em torno de 40% no mês de abril com o inativo. O senhor tem como nos esclarecer essas despesas, esse crescimento dessas despesas? Em relação às indenizações, foram pagamentos de despesas já escritas, tanto em exercícios anteriores, né, Matheus, como também em resto a pagar, relativos a pessoal. Por isso, a questão indenizatória, alguns pagamentos. E em relação ao inativo, teve a questão da inflação mesmo, teve a revisão agora feita no último, foi mês de março e abril. Isso. Teve reajuste nos meses de março e foram computados agora também em abril. Teve alguns números de aposentadorias, né? São grandes, querendo ou não, tem um número de aposentadorias, só não temos mesmo mais, a questão das complementações, mas as complementações foram, durante esse reajuste que foi feito, atualizadas. Não teve, é lógico que não tem mais a questão da complementação em razão da decisão do TJMG, né, e também do TCE, mas teve esse incremento mais em razão do período, em razão do IGPM, que teve esse aumento também consolidado do último exercício para cá, virando para cá. Então nós também verificamos que teve esse pequeno, não tão pequeno, mas teve um ligeiro. Pois é, Matheus, 40% num mês, isso que chamou a atenção, se teve algo... Porque até pensei numa antecipação de 13º, não foi.
né? Não aconteceu. Ela foi significativa. Em média, o gasto é de 5 milhões, porque isso aí são de complementações, não é isso? E ele foi de 7 milhões. Tânia, nós tivemos aqui no passado, o município não pagava a rescisão, né? Vocês lembram que nós passamos um bom período, o município não pagava, o servidor ele aposentava, e a gente está no momento hoje que o servidor ele sente essa segurança para poder aposentar. Tanto você reparar com relação dentro da própria administração, a gente tem esse sentimento lá dentro, porque ele não fica mais com aquele medo de aposentar e não receber rescisão e acontecer de ter que ajuizar e virar precatório lá na frente. E realmente a gente entende que o servidor ele tem que ter prioridade nesse momento. Ele doou 30, 35 anos da vida dele ali para o município, e a gente acredita e tem essa prioridade que é a hora do município retribuir isso para ele. Então a gente vê, né, a gente pode entrar depois nos números, que a gente teve um aumento sim no número de pessoas aposentando dentro do município. E em virtude desse aumento das indenizações, tá? Ok, obrigada. Ok, doutora Tânia. Nesse momento, a gente abre espaço também para os presentes, para que possam fazer seus questionamentos, ou por escrito ou utilizando a tribuna. E cada inscrito para a tribuna, ele terá o tempo máximo de 5 minutos para exposição. Gostaria de indagar se alguém quer fazer algum comentário ou alguma pergunta. Vereadora? Ok. Pode ficar aí mesmo. Bom dia, né, a todas, todos. Bom dia, mesa. Bom dia, Marcos da Luz. Nós podemos pegar um pouquinho da sua apresentação, né? Então, nós gostaríamos de pedir que esse relatório fosse enviado, né, para a gente, diretamente, para que nós pudéssemos fazer a leitura com mais tranquilidade, análise, para além do que está sendo feito aqui. E aí a gente pede para vocês enviarem, porque nem sempre a gente consegue encontrar, né, tudo. Então, enviar em PDF para a gente. E muito interessante o que a doutora Tânia pede para ser colocado, para ser enviado antes, para que a gente tenha condições, de fato, de analisar o que vai ser lido, né, e apresentado, e possamos, assim, ir formulando as nossas questões e poder, de fato, entender, né, o que está acontecendo. Uma coisa que a gente tem sentido falta é que o município tem, por muitas vezes, através de projetos de lei, tem aberto mão de recursos. Então, nós ouvimos aqui agora que houve baixa no ICMS. Então, a gente está vendo isso, que o município tem feito isso, abrindo mão de recursos, de impostos, e que os projetos têm vindo para aqui, têm vindo para a Câmara sem impacto financeiro disso, sem o estudo. Às vezes chega na hora da votação, igual na última sessão, teve que interromper a sessão para que viesse um relatório para aqui, para a comissão dar parecer durante a sessão e logo depois ele ser votado. Ora, se a gente já tem, né, que ter uma leitura, né, detalhada, bem atenta, para poder entender e votar, né, com segurança, imagine interromper a sessão para dar para receber um relatório, para depois continuar e a sessão votar. Então, é nesse sentido que a gente tem visto. Então, os projetos, essas isenções de receitas, essas renúncias de receitas, de impostos que têm sido feitas, elas não têm vindo com esses impactos, com essas pesquisas, né, que precisam ser feitas. Faltam esses estudos, né, dessas renúncias fiscais que estão sendo feitas. Então,
Então, a gente vê aí que isso deveria estar sendo, né, observado. Nós não sentimos contemplados com a resposta, né, dos 40% aí, que eu não sei se a doutora Tânia conseguiu ser contemplada na pergunta dela, nós não sentimos, não teve uma resposta, né, suficiente para contemplar nossas dúvidas. E eu não entendi quando vocês colocaram ali 98% do Fundeb, né, que já 98% que está sendo investido do Fundeb, e aí vocês disseram assim, né, um de vocês disse aí na mesa que os professores estão sendo valorizados, sim, e os recursos do Fundeb não são somente para pagamento de professor. E, aliás, o que a gente tem assistido aqui, não somente que não é para pagamento só de professor, ele tem ido para, né, empresas, né, para empresas privadas, com convênios e tudo mais. Então, a gente tem percebido isso. Então, eu gostaria de solicitar que esses dados fossem enviados para a gente e que a gente pudesse ter essa resposta mais clara acerca dessas despesas, né, que maiores aí nos meses de março, abril, e essa de 40% no mês de abril. Isso. Matheus, que responde? Eu gostaria só de esclarecer, vereadora, primeiramente, bom dia, sobre o ICMS. O município ele não escolhe o índice que nós vamos participar do ICMS. Ele é uma distribuição do Estado, né? Nosso índice, hoje, para esse ano de 2022, ele está menor, porque pega a nossa performance de ICMS e do VAF, né, do valor adicionado fiscal, durante o ano de 2020. Então, durante o ano de 2020, nós tivemos menos geração de riqueza. Então, a nossa participação ela é menor. O que nós iniciamos foi um trabalho para contestar os dados que o Estado passa já para o ano de 2023, que aí vai levar em conta os dados de 2021. Sobre o CMS, eu sei disso. O que nós estamos dizendo é que tem aberto mão de outros recursos de imposto. Exemplo, a suspensão do IPTU, né, que nós tivemos. Então, eu não me refiro ao ICMS. O ICMS reduziu, conforme você disse, só que o município tem feito renúncia fiscal em relação a outros impostos. Não do ICMS, que ele vem direto do Estado, mas de outros impostos. E eu estou citando aqui como exemplo o IPTU, que houve a suspensão de todo o IPTU, e a gente está vendo a consequência disso, aquela suspensão que teve. Parece que foi feita uma coisa sem muito planejamento, a população reagiu, e aí houve a suspensão de novo, né, sem muito planejamento, sem sem critérios. Então, é isso que tem acontecido. Alguém vai responder? Em relação aos questionamentos, eu solicito a Vossa Excelência para abrir diligência junto às secretarias afins, né, para poder responder a contento, já que as respostas não foram contento. Em relação às entregas dos documentos, os servidores efetivos da Fazenda, em trabalho conjunto com o da Controladoria, a Fazenda ela produz os dados, a Controladoria ela apura e os consolida. Eles tiveram uma dificuldade no último mês em razão da troca de sistema, né? Então, nós vamos reportar a eles, mas para não ficarem assim, se sentirem penalizados com isso, né? Porque não foi uma culpa deles, né? Teve um problema mesmo de migração de dados, nós tivemos, e que isso realmente redundou num atraso para a produção do dado em si, né? E eu faço até eu como efetivo, eu faço uma grande ode aos meus colegas pelo trabalho mesmo dificultoso e penoso nesse último tempo, né, de migração de dados, que eles conseguiram entregar os relatórios, né, entregamos para a vereadora Cecília, para a comissão,
né, ainda que tivéssemos esse lapso, né, essa dificuldade, mas os colegas técnicos da prefeitura, efetivos como eu sou, conseguiram entregar a tempo, né, e empreenderam a apresentação de tão bom alvitre como o Marcos empreendeu. Obrigado. Mais algum questionamento? Então, nós formalizaremos e vamos aguardar que dentro do prazo, né, da Lei de Acesso à Informação, que seja enviados para a gente. Obrigada. Ok, obrigada, vereadora. Temos também presente aqui conosco a vereadora Diel. Bom dia, Diel. Tudo bem? Gostaria de participar conosco aqui na mesa ou fazer alguma pergunta? Alguém também do público gostaria de perguntar? Então, eu indago ao vereador Nivaldo se ele gostaria de fazer algum comentário. Bom dia a todos e a todas. Secretário, né, Diego, Marcos, né, o público presente e o público que nos acompanha aqui. Estou de acordo, vereadora Cecília, com o parecer. Relatórios. Pergunto também ao Marcos da Luz, Diego, Matheus, se vocês gostariam de fazer algum comentário, alguma consideração final. Ok? Bom, então, nós esperamos que a audiência tenha sido positiva e agradecemos a presença de todos. E um bom dia, né?